Olá! Hoje o nosso papo é sobre algo que, mexe com todo mundo, a família. E mais especificamente, a gente vai olhar para a relação entre pai e filho. Mas olha, por uma ótica um pouquinho diferente. Uma que vê essa conexão não só como algo de sangue, mas como uma coisa com um propósito muito, muito mais profundo. E já de cara, a gente se depara com uma pergunta fundamental. Será que ser pai e ser filho se resume à biologia? Sabe, à genética? Ou tem algo mais em jogo? Então, bora fundo nisso. E a resposta, segundo a perspectiva que a gente vai explorar aqui, é bem direta. É um chamado espiritual. Uma ideia, vamos combinar, poderosa, que transforma completamente o jeito que a gente enxerga esses papéis. O que isso quer dizer na prática? Que a família não é um acidente do percurso. A ideia aqui é que ela é um projeto, um espaço desenhado para a gente crescer, para a gente se curar e se transformar. É no dia a dia, sabe? Nas alegrias e, claro, nos desafios que esse propósito todo se revela. E dentro desse grande projeto, os papéis de pai e de filho têm missões que são diferentes, sim, mas que se completam. Não são papéis opostos, de jeito nenhum. São como duas metades do mesmo propósito. Vamos ver como é que isso funciona. Agora, aqui a coisa fica bem interessante. De um lado, a gente tem o pai com a missão de ser um reflexo do divino, cuidar, guiar, inspirar. E do outro lado, o filho com a missão de representar a nossa resposta humana a esse cuidado, com honra, respeito e gratidão. É uma dança, sabe? Uma dinâmica de dar e receber, de liderar e seguir. E essa missão do pai, gente, não é coisa de um dia para o outro, não. É um investimento a longo prazo. Como diz lá em Provérbios, não se trata de controlar o agora, mas de plantar sementes que vão dar frutos pela vida inteira. A orientação de um pai ecoa por muito, muito tempo. E para o filho, a missão de honrar vem com uma promessa. Não é só um dever, é um princípio que, segundo essa visão, libera bênçãos e bem-estar. A honra, nesse sentido, constrói uma ponte para um futuro melhor. Tá, mas onde a gente encontra o modelo perfeito para essa relação? A fonte aponta para um lugar bem específico: a dinâmica entre Deus Pai e Jesus. É como se fosse um manual de instruções, o exemplo máximo de como essa conexão deve funcionar. E os pontos mais importantes estão aqui, olha só. A obediência de Jesus não era por obrigação, era por amor. A honra não vinha do medo, mas de uma confiança absoluta. E a entrega total era movida por um propósito muito maior que ele mesmo. Isso muda tudo, não é verdade? Então, o ponto central é este. A base de tudo é a intimidade. E essa intimidade, essa conexão de verdade, ela não exige pais perfeitos ou filhos perfeitos. Ela exige presença. É estar ali, de corpo e alma. É isso. E isso nos joga direto na realidade de toda a família, né? Ninguém é perfeito. Somos todos cheios de falhas. Mas a beleza desse projeto divino, segundo a fonte, é que pessoas imperfeitas são usadas para construir histórias extraordinárias. E para isso, existem ferramentas. A primeira ferramenta é o perdão. E perdão não é sobre apagar o que aconteceu. É uma decisão, sabe? Uma decisão consciente de soltar o peso da mágoa. É a chave que liberta a gente das correntes do passado e permite que a cura comece. O perdão basicamente limpa o terreno para algo novo crescer. A segunda é a comunicação. Mas não é só falar. É sobre criar um espaço seguro para ouvir de verdade, para compartilhar as fraquezas sem medo de julgamento. É isso que constrói pontes no agora, que alinha os corações e fortalece os laços no dia a dia. É a manutenção, sabe? A manutenção ativa da relação. E, finalmente, o amor. Mas aqui, amor não é só um sentimento, é uma força ativa. É a paciência nos dias ruins, é o encorajamento quando vem o fracasso, é essa força que vai esculpindo o futuro, transformando o potencial em realidade e garantindo que a história da família continue sendo escrita com graça. Ok, a teoria é linda, né? Mas e na prática? Como é que a gente coloca isso para funcionar? Agora a gente vai para a parte da ação, com passos bem concretos para pais e filhos que querem fortalecer esse vínculo. Para os pais, as dicas são profundas. É trocar a pressa pela presença. É a arte de escutar antes de sair falando. É demonstrar o amor, sabe? Antes de cobrar obediência. É orar pelos filhos e com eles. E talvez o mais crucial de tudo é ser o exemplo vivo dos valores que se quer passar adiante.
E para os filhos, a jornada também é clara. É honrar, mesmo na discordância. É valorizar os pequenos gestos do dia a dia. É retribuir o cuidado, cuidar de quem cuidou da gente. É perdoar, mesmo quando é difícil pra caramba. E, por fim, ter empatia de lembrar que os pais também estão aprendendo. Nenhum pai nasce pronto. No fim das contas, ser pai e ser filho dentro dessa visão é uma jornada de entrega. É sobre abrir mão do orgulho e permitir que uma força maior entre e cure as feridas, fortaleça as fraquezas e restaure aquilo que se perdeu no caminho. E a gente termina com o chamado final, um convite para que pais e filhos embarquem juntos nessa jornada de crescimento. Crescer em amor um pelo outro, em um propósito que seja compartilhado e na fé de que essa relação pode, sim, ser tudo o que ela foi projetada para ser. Fica a reflexão, né? Em qual desses passos a gente pode começar a trabalhar hoje?